Fala galera, como é que vocês estão aí? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para falar um pouquinho com vocês sobre o que interessa, né? Que é o mercado da NR13 e saber um pouco mais sobre algumas técnicas que envolvem o trabalho, a prestação de serviço para esse mercado, que é a NR13. Eu costumo dizer que a norma NR13 ela é sustentada em dois pilares. O primeiro pilar é a segurança e o segundo pilar é a integridade. Então, todos os equipamentos, né, que trabalham sob pressão, que são considerados equipamentos de alto risco, eles estão sustentados sobre esses dois pilares, que é a integridade e a segurança. Falando em integridade e segurança, eu queria passar aqui para dar um recado para vocês, né? Um recado muito importante, que é o recado sobre o nosso primeiro Congresso Brasileiro que nós vamos ter aí no dia 24 de julho de 2021 agora. Ele é 100% online e está incrível. Vão ser o dia todo de palestras, várias palestras dentro desse tema, né, que é a integridade e a segurança. Então, quem quiser participar, me procura aí, me manda um WhatsApp, me manda um direct aí no Instagram, que eu coloco vocês aí em contato com os organizadores do congresso, tá bom? O nosso tema de hoje é um tema muito legal. Eu vou falar sobre projetos de alteração e reparo. E o que são projetos de alteração e reparo? São aqueles projetos que são elaborados ou são descritos, né, pela própria norma NR13 como projetos elaborados por ocasião de alguma alteração que possa implicar, né, ou interferir na estrutura ou até mesmo na integridade dos equipamentos, ou até na mudança, né, de processos de forma significativa, tanto para caldeira como vasos de pressão ou tubulações. É interessante que o projeto de alteração é uma coisa e o projeto de reparo, né, é outra coisa. O que é o projeto de reparo? É quando o equipamento, então, ele passa por reparos que consistem em soldas ou até mandrilhamento. Então, se você tem aí um equipamento que está passando por uma mandrilhagem, ele também precisa de um projeto de reparo, tá? Que é o que a gente chama de PAR, né? Que é o projeto de alteração ou reparo. Vamos lá, então. Então, você já entendeu aí o conceito, né? Que é um projeto de alteração e reparo. Agora, o que a norma fala? No item 13.3.3, a norma NR13, quem está aí nos ouvindo pode anotar se quiser, ali fala e deixa claro que todos os reparos ou alterações realizadas em equipamentos, né, que são fiscalizados pela NR13, eles precisam ter ali alguns preceitos de construção, ou seja, o projeto ele precisa seguir tanto os códigos de projeto como os prescritos também na fabricação. O que é isso? Então, imagina que você tem lá, dentro de um prontuário de uma caldeira, você vai ter quais são os materiais da tubulação da parede d'água, o material da tubulação dos coletores. E aí, quando você vai fazer um reparo nessas partes da caldeira, o profissional habilitado ele tem que ir lá olhar quais são os materiais, qual é o número, né, o P-number e assim por diante, para dar os procedimentos de execução. Então, ele não vai tirar da cabeça dele, ele tem que tirar isso dos documentos do fabricante. E aí que está, né, o grande X da questão. A maioria das caldeiras hoje não tem nem documentação de fabricante. Então, como que é feito isso? Aí você tem que avaliar, então, de que forma que você vai interpretar ou qual que são os materiais, os procedimentos usados, procedimentos de controle de qualidade, quais ensaios que você vai executar de acordo com aquela documentação que você não tem. Quando você não tem, você tem que, então, fazer sugestões, tá? E aí que está o profissional que eu falo, né? O PH, ele não pode entender apenas da norma NR13 ou apenas do ASME, ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que entender de metalurgia, de soldagem e de tudo isso aí. Beleza? Agora o item 13.3.3.1 já fala que quando você não conhece os projetos, você então tem que fazer as sugestões, né? Você pode então fazer alguns ensaios para que você consiga detectar ali quais as melhores situações ou os melhores procedimentos a serem aplicados. Um exemplo, eu não sei qual é
o material do tubulão, mas eu vou precisar fazer um reparo e vai solda no tubulão. Então, você tem que fazer o quê? Uma análise metalográfica e um ensaio de dureza para saber qual que é a resistência e qual que é a morfologia microestrutural para que você consiga, então, identificar os melhores materiais para aquele material lá, para soldar aquele material. Então, por isso que é importante você entender um pouco também de metalurgia, para saber quando você vai aplicar esses ensaios. E aí fica tudo isso, né? Fica a critério do profissional habilitado. Imagina que o profissional habilitado, ele pode sim utilizar dessas tecnologias, né, desses ensaios, para definir esses padrões. Agora, o interessante é que quando a gente fala sobre projetos de alteração e reparo, a gente tem que entender que eles vão ser elaborados sempre que as condições do projeto forem modificadas. Esse é um primeiro requisito, né? Então, quando que uma caldeira, por exemplo, tem uma condição modificada? Num retrofit, né? na inserção de algum outro processo. Um exemplo, eu tenho uma caldeira aquatubular que não tem um superaquecedor, então ela só fornece para o processo, para a linha de vapor, somente o vapor saturado. Eu quero um vapor superaquecido agora. O que eu faço? Eu vou instalar um superaquecedor naquela caldeira. Se eu fizer essa alteração de processo, eu preciso, então, elaborar um projeto de alteração ou reparo. E também, quando você faz qualquer tipo de reparo, né, que possa comprometer a segurança. Ixi, aí quando falar em segurança, né, já começa a ampliar muito aí a situação. Porque quando que algo pode comprometer a segurança? Quando você tem soldagem, quando você tem mandrilhagem. Então, quando você tem esses processos aplicados ao seu reparo, por exemplo, você tem, então, um perigo, um risco disso aí comprometer a segurança do equipamento. Quer ver? Imagina se você usar um material de soldagem errado. O que pode acontecer? Depois vocês vão comentar. Estou vendo aqui que tem gente aqui no Telegram, no canal, né? Pode comentar também depois. O que vocês acham que pode dar errado? Cara, é um monte de coisas. São várias possibilidades, né? Pode gerar trinca, gerar poros, pode gerar incompatibilidade de material e depois ter uma corrosão generalizada. Enfim, são N opções de coisas que podem acontecer e é por isso que você tem que ter esse controle. Quando você não faz o projeto de alteração e reparo, fica tudo sem documentação, sem registro. Então, qualquer possível problema que possa ocorrer na caldeira depois, né, se você não tem registro nenhum, isso fica sem responsabilidade. Então, por que é importante o proprietário da caldeira exigir do seu profissional habilitado ou pagar, né, para o seu profissional habilitado fazer, então, o PAR, que é o Projeto de Alteração e Reparo, justamente por isso. Porque se amanhã ou depois dá um problema, se a caldeira venha a explodir ou tenha um vazamento ou vai ferir alguém, por exemplo, como tem acontecido em algumas indústrias, então você tem como pontuar o problema. Mas o que eu tenho que fazer, então, como profissional habilitado para me resguardar? Fazer do jeito certo, tá? E aí, você fazendo do jeito certo, para você se resguardar, você tem que identificar os pontos de reparo que você está sendo supervisionado ou que você está supervisionando. Um exemplo, eu fiz um reparo em 10 tubos. Quais são esses tubos? Você mapeou ele num croquis esquemático? Você pegou o desenho da caldeira e mapeou esses 10 tubos que você fez o reparo? Porque amanhã ou depois pode dar um problema e pode não ser esses 10 tubos, pode não ser proveniente dessa região que você é responsável. Pode ser do outro lado da caldeira. E aí você consegue, então, sair fora de um litígio, né, de um problema jurídico, quando você tem, então, executa isso de forma correta. Um outro item que eu gostaria de falar aqui, só para a gente finalizar, e depois eu vou abrir para perguntas para vocês, é o seguinte: todas as intervenções, isso está no item 13335, tá? Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operam sob pressão devem ser objeto, então, de exames e testes para controle da qualidade e também tem que ter, então, uma responsabilidade do profissional habilitado. Isso é o projeto de alteração e reparo, tá, gente?
Então imagina, fez uma soldagem em qualquer parte de pressão do equipamento, isso já pode comprometer a segurança. Se pode comprometer a segurança, faça sim então um ensaio, faça um teste, talvez um líquido penetrante, um ultrassom, um visual, né? Alguns testes como esses, para realmente garantir que aquela soldagem está de acordo. Alguns profissionais habilitados até exigem, né, um padrão de soldagem. Quer ver um exemplo? Existem aí soldadores, né, procedimentos de soldagem que são baseados no código ASME e certificados por um órgão. Então, a FBTS, por exemplo, ela certifica inspetores de soldagem nível 1, nível 2, e esses inspetores de soldagem nível 1 e nível 2, eles têm um procedimento mais direcionado. Então, imagina que eles seguem procedimentos. Então, você como profissional habilitado, você pode simplesmente falar, cara, eu exijo que a EPS desse PAR, né, a EPS usada para esse projeto de alteração e reparo, seja qualificada e aprovada por um N2 FBTS. Você pode fazer essa solicitação também. Ah, Marcos, mas eu mesmo, como profissional habilitado, eu posso aprovar uma EPS? Pode também, porque como é critério do profissional habilitado, então fica a critério dele resolver qual que é o grau ou o nível de certificação que ele vai exigir. Isso serve também para a questão dos ensaios não destrutivos realizados durante uma inspeção ou até mesmo durante o projeto de alteração e reparo. Ficou claro?